Olá, pessoas! Tem um conceito interessante também relacionado a narcisismo, essa é a nossa onda, falar sobre narcisismo nesse momento, e que é muito importante para quem trabalha com terapia entender esse aspecto, né? Principalmente psicanalistas terem essa percepção do que é o narcisismo de fato. Por isso que esses vídeos agora serão relacionados ao narcisismo. Bom, já venho falando aí nos vídeos anteriores sobre o conceito de narcisismo, algo pulsional sobre o narcisismo, mas hoje eu vou falar de outro ponto relacionado a esse tema, que é o narcisismo primário e o narcisismo secundário. Por que é importante entender esse aspecto? Principalmente quem trabalha com criança, já que esse narcisismo primário, pela Melanie Klein, que era a psicanalista aí que fez toda uma teoria importantíssima com estudos sobre crianças, ela via esse narcisismo como um conceito diferente do que Freud coloca. Aqui nós vamos falar no conceito freudiano, mas separar o narcisismo entre primário e secundário passa a ser de grande importância para a gente entender o momento em que isso acontece, né? Então, o narcisismo primário ele vem aí na fase inicial. Nós falamos de algo mais relacionado ao self, que é aquele primeiro ego mais primitivo da pessoa, né? Não é o ego formado em si, mas uma condição que simularia aí o seu próprio ego, algo bem mais primitivo, né? Então, quando a gente fala do narcisismo primário, nós estamos falando aí de uma satisfação por si mesmo, né? Que isso vem aí do autoerotismo, a adoração do eu, a adoração disso que a gente chama de self, né? Então a gente fala desse momento em que não tem um objeto externo, que não tem algo de fora, e sim um momento em que a criança ela se idolatra, ela se ama muito, como se ela fosse a detentora de todo o mundo, né? Então cria-se então um conceito de narcisismo primário. Por que o narcisismo ele é diferente do autoerotismo, né? Porque quando a gente fala do narcisismo, nós estamos falando de algum aspecto relacionado a algo de fora, né? Quando nós falamos de autoerotismo, é de fato uma autossuficiência sem precisar de nenhum aspecto ou nenhum objeto externo. Então essa é a diferença entre autoerotismo e narcisismo, né? Mas nós chamamos aí de narcisismo primário nos primeiros estudos de Freud, como por exemplo na teoria do Três Ensaios da Teoria da Sexualidade. Nós temos também no texto de Leonardo da Vinci, nós falamos aí então de um narcisismo, né, que seria um narcisismo primário. Então, nós falamos que primeiro a criança ama a si mesma, é o seu ego, é o seu jeito, ela se coloca como autossuficiente, ela não precisa de nada do exterior. Diferente aí do conceito de autoerotismo, ela não precisa de nada do exterior porque ela se coloca em um aspecto em que ela se sustenta. Seria como se ela não reconhecesse mais nada, mas também nós podemos dizer que ela reconhece aí o seu cuidador ou a sua cuidadora, aquela pessoa que a acompanha. Então, ela é o rei da casa ou a rainha da casa, a criança domina o espaço como se ela fosse autossuficiente, não precisasse de mais ninguém. Então nós falamos aí de um conceito mais primitivo desse narcisismo, de um conceito aí bem da fase inicial em que a criança ela se ama, ela ama porque ela é todo o universo, né? Então esse é um conceito bem resumido sobre o narcisismo primário. A partir do ponto em que o ego começa a se formar, em que há aí um deslocamento da libido para algo externo, para um objeto ali de fora, ou para o reconhecimento da sua imagem no espelho, nós falamos então de uma migração para um narcisismo secundário. É quando a criança começa a perceber que aquele amor da mãe, que era todo dela, né, como no primário, não é só dela. Existem outros objetos, outras pessoas, algo de fora do mundo externo que pode afetar todo esse amor que essa criança tinha para si mesma. Então nós falamos de um momento em que a criança começa a perceber o outro ou a perceber a sua própria imagem.
Então, quando a gente fala aí de um narcisismo secundário, nós estamos falando dessa busca de um objeto externo, o qual a criança passa a reconhecer que existem outros elementos e que estes elementos vão então influenciar naquilo que ela sente. Né? Um dos pontos importantes aí desse deslocamento da libido é que a criança ela vai buscar uma libido para se satisfazer, para que ela tenha aquela mesma sensação que ela tinha no estágio primário. Então, quando a gente fala do secundário, é essa percepção de que existe o outro, de que existe o objeto, a consideração por esse objeto e esse amor que pode vir direcionado aí desse novo objeto ou não. Então é essa perspectiva que se tem de que existe o outro, a definição da própria imagem. Né? Esse outro que eu digo pode ser, por exemplo, o seu próprio reflexo no espelho. Reconhecer a sua imagem, reconhecer que existe algo fora de si. Então nós falamos aí desse deslocamento da libido para esse algo de fora. Quando o Narciso vê a sua imagem, ele se encanta pela sua imagem, e essa imagem seria algo externo, essa representação externa. Então nós falamos desse processo de narcisismo como secundário. Então tem o primeiro, o primário, em que me amo de todas as formas, não existe mais nada e eu sou autossuficiente nesse amor que eu tenho, eu não preciso de mais nada. E um reconhecimento, uma percepção de que existem objetos de fora, já falamos então de um narcisismo secundário, em que eu reconheço o objeto, reconheço a minha imagem e principalmente me reconheço como pessoa. Me reconhecendo me leva a entender que tem outras pessoas, outros objetos que também compartilham da realidade. Aquelas crianças que começam a se olhar no espelho, elas começam a entender que existem objetos e pessoas do lado de fora. Então ela precisa buscar esse amor de outra maneira, de outra forma, para que ela consiga de fato se satisfazer. Por isso que nós chamamos então de amor objetal, ou seja, um amor por um objeto externo. Okay? Então essas são as diferenças entre o narcisismo primário e o narcisismo secundário. Amar a si mesmo e amar um objeto. Mas e você? O que você acha do narcisismo? Você se acha de fato uma pessoa narcisista? Você é autossuficiente em relação à sua própria imagem? Ou você precisa sempre comparar, ver alguma coisa do outro para saber como é que você vai se sentir? Escreva aí nos comentários e até a próxima.